Então Jesus diz assim para Pedro: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa dizer isso, querido? As portas do inferno não vão prevalecer sobre aquele que tiver a revelação e afirmar que Jesus é o Messias e que Jesus é o Filho de Deus. Porque sobre esta afirmação vai haver uma provação. E aquele que for provado nesta fé poderá ter que dar a sua vida para continuar com esta fé. Então, quando Jesus disse assim: edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, só entende aqui quem entender de Antigo Testamento. Porque a única coisa escrita naquele momento para aqueles que estavam ali reunidos com Jesus era o Antigo Testamento. E é lá no Antigo Testamento que você vai ter que recorrer para entender o que significa portas do inferno. Você vai ter que ir nos Salmos, você vai ter que ir nos profetas, para entender: a minha alma não ficará para sempre no Seol, no Hades, no inferno. Quando o salmista escreve acerca de Jesus, que ele desceria às profundezas do Hades, do inferno, mas ali a alma dele não ficaria. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, e eu vou colocar aí embaixo para você acompanhar os textos. Se você não entendeu o que é isso, você não entende o que Jesus disse, como Pedro não entendeu. Porque apesar de Pedro ser judeu, ele não tinha um conhecimento aprofundado das Escrituras. Isso veio depois. Mas eu vou dizer para você o que significa, porque isso requer muito estudo lá de trás. Mas eu vou resumir para você. Na tradição, na mente do judeu, eles entendiam que aquela pessoa que morria por ter transgredido uma lei dentre os mandamentos que o Senhor havia firmado na antiga aliança, aqueles mandamentos que eram transgredidos, cuja pena era pena de morte, cuja sentença era sentença de morte, como apedrejamento, pendurar o cara lá numa estaca, até que as aves vinham e comiam os olhos dele, a boca, ele assim ficava lá até morrer. Todo tipo de condenação do Antigo Testamento acerca de uma transgressão de lei cuja a condenação era morte. Havia uma escola no judaísmo que dizia que isso não aconteceria sem ter um sofrimento. Então, aos redores de Jerusalém, havia um vale chamado Vale dos Filhos de Inom. Esse Vale dos Filhos de Inom, nessa parte de Jerusalém, para fora dos muros da cidade, também eram colocados ali tudo que era lixo. Lixo orgânico, não orgânico, era colocado ali como se fosse um aterro sanitário. E essas pessoas que viessem a morrer por esse tipo de transgressão, condenação com morte, eles eram sepultados com desonra justamente no Vale dos Filhos de Inom. E entendia-se que por aquele lugar ser um lugar onde havia ali constante focos de fogo, porque aonde você faz o aterro sanitário, existe muito fogo saindo, gás saindo da terra por conta do metano, né, que o próprio lixo produz. Então eles diziam assim, que essa pessoa estaria no inferno, atormentado por chamas, por causa da transgressão. Então a morte não extinguiria a dor e o sofrimento daquele que transgrediu. Mas o que aconteceria é que mesmo depois da morte, ele ainda seria atormentado por muitas chamas. E isso tem uma parábola, tem uma conotação de Jesus no Novo Testamento falando sobre o rico e o Lázaro, Lázaro e o rico. Você vai lá para o texto lá, que eu vou colocar aí, e você vai ver que existe de fato uma relação com essa tradição judaica acerca do inferno. Então todo aquele que confessasse a Jesus, confessasse acerca de Jesus que ele é o Cristo e que ele era o Filho de Deus,
teria o mesmo destino de Jesus, ser contado com os transgressores e ser morto por um pecado, segundo o judaísmo, de blasfêmia, que pediu uma condenação de morte pública, onde as pessoas viriam então essa pessoa ser condenada à morte por causa de uma transgressão cujo crime teria que ser punido com a morte. Então todo aquele que fizesse essa confissão entraria na mesma condenação e seria morto por causa disso. E Jesus já está dizendo aqui. E sobre esta pedra, esta confissão, este fundamento que é Cristo, edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que Pedro entendeu? Nada. Pedro não entendeu nada. Assim como muita gente que lê isso aqui também não entende nada. Só vai entender depois. O que Pedro ouviu ali foi acerca do que iria acontecer com ele. Porque Jesus foi crucificado por se dizer filho de Deus. E Pedro também, segundo a história, foi crucificado pelo mesmo motivo. Porque não se rendeu à pressão do Império Romano, nem à pressão do judaísmo, para negar tudo isso. E então ele foi morto. Também da mesma forma, crucificado. Alguns dizem que ele chegou a ser morto crucificado de cabeça para baixo. Mas isso é a história que conta, não está na Bíblia. Então, acerca disso, Pedro também sabia que o destino dele seria o Vale de Inom. Iriam sepultar ele, provavelmente lá, aonde o fogo iria atormentá-lo, aonde o inferno, segundo o judaísmo, e a mente dos judeus que mataram Jesus e que mataram Pedro também, segundo a mente deles, Pedro ficaria lá. E Jesus já está dizendo, olhe, mesmo que você vá para lá, assim como o salmista disse acerca de mim, que a minha alma não permaneceria no Hades. Eu também estou dizendo para você, Pedro, você não vai permanecer lá, falando a Pedro de uma coisa que ele só entenderia depois da ressurreição de Cristo, que é justamente a questão de você voltar a viver, mesmo que esteja morto, aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Então veja bem, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Então preste atenção, as portas do inferno e as chaves do reino. Portas do inferno dizendo para Pedro, ainda que você seja morto, seja colocado lá você não vai permanecer. As portas não vão prevalecer contra você. E eu te darei as chaves do reino. As chaves que abrem o reino de Deus é o Evangelho. Não existe outra interpretação aqui acerca de como você abre o reino para você. Porque se você for olhar todo o Novo Testamento com relação aos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o reino de Deus é semelhante, porque o reino de Deus é comparado, porque o reino de... As chaves são estas palavras que vão receber interpretação. Estas são as chaves. E te darei as chaves. Só que Jesus está dizendo a Pedro porque Pedro teve a revelação. Mas a revelação não veio só para Pedro, a revelação tem que vir para todos. E se a revelação vem para todos, chaves também há para todo mundo. Não está a chave na mão de um só, como agora se Pedro tivesse que dizer quem entra e quem não entra no reino. Imagina Deus. Dá na mão de Pedro as chaves para dizer quem entra e quem não entra. Aí agora Pedro tem que passar as chaves para todos os seus sucessores. Eu acho que eu vi isso em algum lugar. Mas não no Evangelho. Porque isso aqui é místico, querido. Isso aqui é místico. Essas chaves falam do Evangelho. Fala como uma chave que interpreta, como uma hermenêutica, o que Jesus está falando. E Pedro começou a ter revelação. Então Pedro começou a abrir o entendimento. Eu te darei as chaves do reino, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aí você me pergunta assim, Roberto, o que significa essa história de ligar e desligar? Bom, querido, é muito simples. O que Jesus fez na cruz foi um sacrifício
para a expiação do pecado. Então Jesus ligou o que estava na terra, desligado de Deus, Jesus vem e ligou. Jesus ligou novamente. A palavra ligar significa, agora, hoje, religião. Religião significa isso, ligar novamente. A palavra religião significa ligar novamente. O que Jesus estabeleceu foi uma religação entre aquilo que havia se perdido, que é o homem, e o seu Criador, Deus. E Jesus vem e diz assim, e te darei e tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então, quem tem que fazer essa decisão de se ligar novamente é o ser humano que ouve o Evangelho. Então, se Pedro ouviu o Evangelho e creu nele, Pedro está ligando com o céu. Agora, se Pedro não ligar, não crer, ele não liga nada. Porque o mediador que faz esta ponte de ligação é Cristo. E se ele é o fundamento, você tem que crer nisso para que haja a ligação entre o que é terreno e o que é celestial. Cristo faz essa ponte. Se você crer em Cristo, você está ligado. Se você não crer em Cristo, você não está ligado.